Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para mais um de nossos vídeos para o canal Simplifica Professor. E essa é a nossa primeira aula exclusiva para quem está no grupo do WhatsApp e para quem adquiriu o módulo online, tá? Então vai ficar aí o link exclusivo para você poder então acompanhar essas questões aí. Seguindo o nosso material didático que foi disponibilizado no módulo online, nós vamos aqui então trabalhar as questões da linguagem dos conjuntos. A linguagem dos conjuntos. Isso aqui, para todo mundo que tem raciocínio lógico, como conteúdo programático, é a mesma aula, tanto para o nível médio quanto para o nível superior. Não tem essa diferença. Então aqui, o que vai diferenciar são os níveis das questões. A questão pode ser nível médio para baixo ou nível médio para cima até nível difícil. Que são os níveis que o concurso pede, tá bom? Então, na teoria de conjuntos, nós temos que entender algumas coisas. Tem a simbologia, tem toda a simbologia. Tá? Então, todo conjunto vai vir com uma letra maiúscula. Pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C e assim por diante. Tá? Então, a primeira coisa assim, a saber é que o conjunto, o nome do conjunto vai ser com uma letra maiúscula. Outra questão importante, esses símbolos, que é a simbologia. Isso aqui a gente chama de chave. Tá? Chave. Então, é o que faz para poder diferenciar o conjunto. Vou dar um exemplo. Eu tenho o conjunto A, né, que é separado assim. Aqui tem os elementos do conjunto. Tá? Vou pôr uma bolinha, vou pôr um sinal aqui, vou pôr esses elementos. Qualquer. Elementos quaisquer. Tá? Então, na linguagem dos conjuntos, né, as letras do conjunto inicial será com letra maiúscula e os elementos interna-chave é o que separa os conjuntos, que limita os conjuntos e os elementos estão lá dentro. Esses conjuntos eles podem ser conjunto vazio, conjunto vazio é o conjunto que só tem isso aqui, ó. Não tem nenhum elemento lá. Tá? Tem outros símbolos, mas por enquanto eu vou usar esse símbolo aqui, que é esse aqui. O outro símbolo do conjunto vazio é o zero cortado, tá bom? Então, conjunto de números vazio, ele pode vir assim, conjunto unitário. É aquele que tem apenas um elemento. Certo? É um conjunto unitário. Ele tem apenas um elemento. Então a primeira parte é essa, bem tranquilo. O que você tem que ficar atento é os símbolos. Vamos falar aqui de outros símbolos antes de avançar para outro. Então eu tenho o símbolo E. O símbolo E quer dizer pertence. E o símbolo E cortado é o não pertence. Então, um elemento ele pode pertencer a um conjunto e um outro elemento pode não pertencer a um conjunto. São nomenclaturas importantes. Esse símbolo aqui, que a gente usa bastante, que é o deitado, ele se chama tal que. Tá? Nós vamos usar isso aqui, que vai ser importante, porque quando chegar na lei dos conjuntos, você vai precisar de fazer essas nomenclaturas. O símbolo do U para cima é união. O símbolo do U para baixo é interseção. Certo? União e interseção. No primeiro momento, é isso que você precisa ficar atento. Pertence, não pertence, tal que. Tem outros símbolos que vão aparecendo, mas esses são os principais. Os outros símbolos que forem aparecendo, aí nós vamos estar na resolução de questões
que vai estar aqui no canal do YouTube, a resolução de questões geralmente será pública. Então, você vai conseguir ver lá, né, quando aparecer algum símbolo diferente. Os que mais caem, os que mais aparecem são esses, e nós vamos ficar focado nesses aqui para esse tipo de aula, beleza? Vamos para a próxima parte. Eu quero falar sobre a lei dos conjuntos. Lei dos conjuntos. O que é a lei dos conjuntos? É a nomenclatura, é a forma que eu tenho de ler um conjunto e ali ele determina quem são os elementos que pertencem àquele conjunto e quem não pertence àquele conjunto. Então, vamos pegar aqui o X qualquer. X pertence ao conjunto dos números reais. Vamos falar de todos os tipos de conjuntos daqui a pouco. Eu vou falar na lei primeiro, tá? Então eu tenho um conjunto A. Conjunto A. Às vezes pode vir igual aqui, às vezes não, tá? Então tem questão que vem, tem questão que não vem. Vou deixar aqui por enquanto. X pertence aos reais. Como que eu leio a lei do conjunto? X, este número, pertence ao conjunto dos números reais, tal que X é maior ou igual a zero. Beleza? X pertence, isso aqui é uma limitação para este conjunto. É uma lei que define quem são os elementos para esse conjunto. Os reais não são todos os números, vou falar deles daqui a pouco. Os reais são todos os números. Só que esta lei, ela determina. Como que eu vou escrever esse conjunto? Vou escrever ele dessa forma aqui, ó. Conjunto A. Ele tem que ser o quê? Olha aqui, tá vendo esse canto aqui, ó, o cotovelo? A gente chama de cotovelo. É esse carinha aqui, ó. Ele está apontado para o zero, então quer dizer que o zero é menor do que x. Toda vez que o cotovelo estiver apontado para o número, ele vai ser menor. Então você tem que ficar atento a ele. X é menor ou igual a zero. Quando tem menor ou igual, quer dizer que este elemento, ele entra. E a partir dele, eu vou então escrever os demais elementos. X é maior ou igual a zero. Quem são os números maior do que zero? 1, 2, 3, tá? Aí eu tenho aqui vários outros números, eu posso colocar aqui, tá? Qualquer número real, número fracionário, raízes, eu posso colocar que estão dentro dos reais, mas eu não vou colocar aqui, vou colocar aqui total, mas para você ficar atento, eu posso ter raiz de 15, tá? Eu posso ter também, por exemplo, 17 sobre 3. Por quê? São reais, são todos os números. Eu vou falar sobre eles aqui, né? E 17 sobre 3 vai dar acima disso. Então aqui eu vou colocar 6, tá? Infinito. Até esse símbolo de reticências quer dizer que é até o infinito, tá? Quando aparecer o símbolo do infinito, vai ser esse 8 deitado aqui, ó. A gente tem dificuldade de fazer o 8 deitado, mas é mais ou menos isso aqui, ó. É o símbolo de infinito. É o símbolo de infinito, tá bom? Então, eu peguei a lei do conjunto, que diz que x pertence aos reais, tal que, ou seja, x só vai pertencer aos reais, e quais que vão ser esses números? Aqueles que o x ele é maior ou igual a zero. Então eu começo com zero, porque ele entra aqui. Vamos falar desses elementos aqui que eu acho importante. Aqui, ó, símbolo de maior, símbolo de menor, símbolo de maior ou igual, símbolo de menor ou igual. De novo, você tem que ficar atento ao cotovelo. Então aqui, ó, 7 e 5. Certo? 7 é maior do que 5. Tá vendo que a boca está virada para o 7? A boca está virada para o 7, então vamos colocar essa informação aqui. Deixa eu só o meu computador não apagar a tela. Vou pegar essa informação aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Vou colocar aqui. Essa é a boca.
E esse cara aqui é o cotovelo. Para onde a boca estiver virada, quer dizer que é maior. Para onde a boca estiver virada, é maior. Para onde o cotovelo estiver virado, é menor. Se você seguir essa informação, você não vai errar nenhuma questão em relação a isso. Quando tiver igual, ele faz parte. Quando não tiver igual, ele não faz parte. Vamos colocar um exemplo aqui? Vamos colocar um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui, ó, conjunto B, x pertence aos reais, tal que x é menor do que 3. Olha onde é que está o cotovelo. O cotovelo está no x, por isso que eu li que x é menor do que 3. A boca está para qual lado? Está com 3. Então a boca, se está virada para o lado 3, quer dizer que é maior. O 3 é maior do que o x. Então o cotovelo está virado para o x é menor. A boca está virada para cá, este é maior. Tá? Então como que eu vou escrever este conjunto? Esse conjunto é quem? Tá igual? Não. Então 3 não entra. Qual que é o próximo? Né? Quais são os elementos menores do que 3? Vamos começar de trás para frente. 2 entra, fechou. Por que eu estou começando de trás para frente? Porque vão ser todos os menores do que 3. Os menores para 3 não estão aqui na reta real? Vamos falar da reta real. Então, o entra, o 0 entra, o menos 1 entra, o menos meio entra, apesar que eu tenho que trocar aqui, ó. Vamos trocar. Menos meio está para cá. Menos meio está aqui. 1 está aqui. Menos 2. E assim por diante. Infinito. Infinito para cá. Eu estou colocando alguns assim porque eu tenho que verificar que estão todos reais. Por isso que eu vou agora entrar nos tipos de conjunto. Quais são os conjuntos numéricos que eu tenho? Aqui eu falei da lei dos conjuntos, como que você lê e como que você escreve ele. Vamos praticar isso nos exercícios. Aqui é só o conteúdo mesmo. Pronto. Quais são os tipos de conjuntos que eu tenho? Vou apagar aqui a linguagem. Essa é a nossa primeira aula exclusiva. Essa aula vai estar disponível só para quem está na plataforma online. Tá? Então vamos lá. Tipos de conjuntos. Surgiu para poder pegar as famílias numéricas e encaixá-las em famílias iguais. Então, quem inventou, quem criou, os estudiosos matemáticos definiram os tipos de conjuntos para poder facilitar a leitura. Então, vamos começar com o primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais, quem são? Tá? Vou chamar aqui de conjunto A. 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito positivo. Infinito positivo. Então, esses conjuntos naturais, ele é infinito positivo. São todos os números de 0 até infinito. Tá? E é assim que eu faço o infinito positivo. Então, os naturais só entram esses caras. Só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos fração entra? Não. Número decimal entra? Não. Raiz entra? Não. Naturais é só os naturais. Tá? Segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Quem são os números que compõem o conjunto dos números inteiros? Tá? Vamos aqui para o conjunto B. Vou colocar o 0 aqui no meio. Por quê? O conjunto dos números inteiros tem os naturais. Contém, estão lá. Porém, tem também os inteiros
negativos. Então, o conjunto dos números inteiros, ele tem o infinito positivo e o infinito negativo. Todos os infinitos positivos e todos os infinitos negativos inteiros. O que quer dizer inteiro? Que não é fração, que não é decimal, que não é raiz, né? A não ser que seja, mesmo que fosse raiz exata, ele vai estar aqui, por exemplo, raiz de 4 é 2, raiz de 25 é 5, mas não entra aqui nessa questão essa ideia de raiz, conjunto dos números inteiros, né? Aqui, os naturais, o símbolo é N mesmo, os inteiros é Z, com corte aqui, ó, tá? Tem uns que põem do lado de cá, tem uns que põem do lado de lá, não importa. O N também uns coloca dentro, uns coloca por fora, não tem problema nesse caso aqui, é só para quando você fizer a leitura, ficar fácil para você, beleza? Terceiro, que eu vou chamar de letra C, conjunto dos números racionais, certo? Que é o conjunto do quê? Número, o símbolo é o quê? Com o cortinho lá dentro. Então, naturais é N, inteiros é Z, racionais é Q. Quem são os números dos conjuntos racionais? São todas as frações. Vamos colocar ele aqui, ó, C. Positivos e negativos, não importa. Então, vou colocar alguns. Infinito. Vamos colocar aqui menos 1/3. Menos 2 sobre 3. Menos 1, 0. 1 sobre 2. 2. Vou colocando alguns aqui, tá? E assim infinito. Vou colocar um aqui também para não ficar... Então, são todos os fracionários, decimais e raízes. Raízes exatas, tá? Os racionais. Raízes exatas e raízes inexatas, não tem problema, todos que entram nesse conjunto aqui. E, finalizando aqui o nosso quarto conjunto, que nós vamos estar estudando, é o conjunto dos números reais, que aí engloba todos esses números. Então, o que é? Vou chamar de D. O que é o conjunto dos números reais? Entra os negativos, fracionários, vou colocar assim, né? 2 sobre 3. Tem a sequência aqui, tá, gente? Eu estou pulando aqui alguns, mas tem a sequência deles aqui. Peraí que esse 1 tá no lugar errado. 2 sobre 3, 1, né? 5 sobre 2, raiz de 7 e assim por diante. Tá? Então, os reais entram todos os outros números. Só tem um conjunto que não entra nos reais, que são os irracionais, tá? Que nós vamos falar sobre eles aí daqui a pouco. Vamos falar dos irracionais daqui a pouco. Então, o que é importante aqui? É você entender agora o diagrama de Venn. Como é que funciona, né, o diagrama e depois o diagrama de Venn. Como que é o diagrama? Então, tem aqui, ó, o primeiro conjunto, o N. Os naturais. Segundo conjunto é o conjunto Z. Terceiro conjunto é o conjunto Q. E o quarto conjunto é o conjunto R. Certo? E tem um subconjunto aqui lá de fora, que são os irracionais. Conjunto dos números irracionais. Tá? Então vamos falar sobre ele aqui, entre alguns que entram aqui. Tá bom? Essa é a nomenclatura. E quando se fala de diagrama de Venn, está falando de operações, né? Ele é muito utilizado nas operações de conjuntos. Operações de conjuntos. Então vamos contar uma historinha aqui. Eu tenho uma situação em que uma sala de aula,
tem 30 alunos. 8 estudam. Não, estudam não. 8, vou pôr de gostar. 8 alunos gostam de português e raciocínio lógico. Situação 1. Situação 2. Apenas 10 alunos gostam somente de raciocínio lógico. Para abreviar aqui a nossa escrita e ganhar tempo, vou abreviar. E ele quer saber quantos alunos gostam somente de português. Vou pôr aqui. Eu ia pôr uma letra aqui, mas não vou pôr não. Para não gerar polêmica. Português. Quantos alunos gostam somente de português? Aí que nós vamos usar o diagrama de Venn. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma realidade. Como que é o diagrama de Venn? Ele é esse formato aqui, ó. Esse é o universo. 30 alunos. Beleza? E eu tenho dois grupos. Um grupo de português e tem um grupo de raciocínio lógico. Como que eu vou desenhar isso? Eu tenho que observar se tem alunos que gostam dos dois conteúdos ao mesmo tempo. Então, 8 alunos gostam de português e raciocínio lógico. Então, quer dizer que vai haver uma interseção entre eles. Por quê? Tem uma quantidade de pessoas dentro da sala de aula, que eu não sei quem que é, que gostam ao mesmo tempo. E aí, é como a gente deve fazer a contagem. Quando vem uma questão parecida com essa, e você tiver que fazer o diagrama de Venn para saber a resposta, você começa fazendo destes que são comuns. Interseção é tudo aquilo que é comum no mesmo conjunto. Vamos entrar daqui a pouco nessa questão, tá? Aqui eu estou fazendo o diagrama de Venn para antecipar um conceito que nós vamos entrar nele agora. Então, quer dizer que 8 alunos gostam de português e de raciocínio lógico. Então, tem raciocínio lógico em português. Ele falou que 10 alunos gostam somente de raciocínio lógico. Então, posso colocar esse 10 aqui, ó. Porque essa região aqui, ó, esses 10 só gostam de raciocínio lógico. E ele quer saber, esse cara aqui, ó, quantos alunos gostam somente de português. Então, professor, o que eu vou fazer? Você vai fazer justamente essa relação. Quando você pegar, montar o diagrama de Venn, ver se tem elementos em comum, que são ao mesmo tempo, e aí então você começa a montar. Vamos fazer a conta? Vamos. Como que eu sei que eu calculo isso aqui, ó? Quer dizer que essa quantidade de elementos, mais essa quantidade de elementos, mais essa quantidade de elementos, tem que ser igual ao total de alunos. Pronto. Aí, de uma informação, eu montei o meu diagrama e montei uma equação do primeiro grau. Por isso que a equação do primeiro grau, a equação do segundo grau, ela é muito importante você saber ela. Você não pode fugir desses conceitos. Agora eu vou fazer aqui uma conta básica. 8 mais 10 é 18, então isso aqui fica x mais 18 é igual a 30. Manipulação algébrica. Esse 18 está somando. Eu tenho que passar ele para o outro lado. Aí eu vou trocar o sinal dele. Então, x, porque o objetivo da equação não é isolar a letra e achar o valor. 30 já está do lado de cá. Esse cara está mais 18, vem para cá o quê? Menos 18. X é igual 30 menos 18, 12. Então, quer dizer que esse carinha aqui, ó, 12 alunos que gostam somente de português. Muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Então, vem comigo aqui. Aqui eu fui direto no sentido e não trabalhei
sobre a questão da união e da interseção. Vamos entrar aqui agora na união e a interseção de conjuntos. Vou colocar um conjunto A. 3, 7, 9, 11 e 18. E vou colocar um conjunto B. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero calcular a união com B. Quando eu faço a união com B, eu estou pegando todos os elementos de A e juntando com os elementos de B, formando um só conjunto. Como que eu escrevo a união com B? Vou pegar todos os elementos de A e vou colocar junto com o elemento de B. Porém, vou colocar em ordem crescente para facilitar a minha questão. O 1 tem aqui? Não tem? Não tem. O 2 tem aqui? Não tem. 2. O 3 tem aqui? 3. O 4 só tem aqui. O 5 só tem aqui. O 7, 9, 11 e 18. Certo? O que eu fiz? Peguei os elementos de A e uni com os elementos de B num só conjunto. União é só isso. Guarde. Agora o A, interseção com B. Agora que está a questão. Quando eu pego um elemento e faço interseção com ele, assim como no exercício anterior, é aqueles elementos que são comuns, que tem num conjunto e que tem no outro. Então eu vou olhar o conjunto A, vou olhar o conjunto B e vou ver quem é comum entre eles. Qual que é o único elemento comum entre eles? O 3. Então a resposta de A, interseção com B, é o elemento 3. Tá bom? Tem outras nomenclaturas, tem outras situações que a gente precisa estar observando. Vamos fazer isso nos exercícios. De acordo com o exercício, vamos ter um aulão de 10 questões que nós vamos resolver sobre teoria de conjuntos. E aí sim, vamos trabalhar isso tudo aí. Beleza? Então, aqui nós falamos de diagrama de Venn, união e interseção, algumas operações, tá? De conjunto. Falamos também sobre a lei de conjuntos, teoria, os tipos de conjuntos. Essa aula está aí para você. Você acompanha com o nosso PDF e é uma aula exclusiva para os nossos alunos que estão na plataforma online, tá bom? Então, a gente pede aí sempre essa cooperação para que você possa nos auxiliar, né, nessa jornada aí. Se tem algum colega seu que vai fazer a prova, chame ele para o grupo, chame ele para aqui, para que a gente possa sempre estar ajudando. Qualquer dúvida vocês deixam nos comentários, deixa no mural lá da nossa classe, para a gente poder estar tirando as dúvidas de vocês, e também temos no grupo lá. Tá bom, pessoal? Um forte abraço do professor Eduardo Carolino e até a nossa próxima aula.